Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje, segunda-feira, dia 3 de março. Uau! De 2025. E vamos que vamos, até chegar no céu. É um louvor que fala isso, né? Até morar no... Até, até chegar no céu? É, até chegar no céu. Você é velho, né? É, a gente está ficando velho. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor e vamos que vamos até chegar no céu. Então, nós estamos em 2025, março, são 9h05 da noite. Quero convidar você a separar o seu cantinho aí, as suas anotações e compartilhar, né? Nós já estamos com a nossa primeira aula, nossa primeira conversa, nosso primeiro estudo do livro de Josué no canal do YouTube da igreja. Vai lá. Já iniciamos mais uma nova playlist. O pessoal da mídia tem nos ajudado. E você, que nos ajuda muito estando aqui, quero pedir para que você assista, compartilhe e as suas dúvidas ou observações, mande para a gente, que a gente vai melhorando, vai adaptando, vai aprendendo, vai consertando, vai corrigindo, e assim o Senhor vai nos ensinando. Amém? Vamos orar? Senhor, nessa noite eu louvo o teu nome, te agradeço porque o Senhor tem estado conosco. Coloco, Senhor, o nosso coração diante de ti, a nossa mente, esse tempo todos unidos aqui no único propósito de aprender a tua palavra. Nos ajuda, Senhor, nos traz entendimento. Nesta noite, tira toda a confusão da mente, todas as distrações, tudo aquilo, Senhor, que nos ocupa, que nos faz perder a atenção com aquilo que o Senhor quer nos falar com o nosso coração hoje. Senhor, visita cada lar, cada casa, de forma especial, de forma profunda, de forma individual, de forma coletiva. Pai, o Senhor é Deus que faz coisas que a gente não pode imaginar da sua forma. O Senhor tem a sua forma de agir. Eu só lhe peço, Senhor, nos dá a tua água da palavra, lava-nos com a água da palavra, nos alimenta com a tua palavra. Senhor, o Senhor é a palavra e precisamos de ti. Nós te louvamos nesta noite, Pai, te agradecemos. No nome de Jesus, amém. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Aleluia. Um acréscimo importante que eu não fiz na semana passada, e eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, é o seguinte. Vamos lá. Eu botei a introdução do livro de Josué e algo que eu quero também compartilhar com vocês é que Josué faz parte dos livros históricos da Bíblia. A Bíblia ela é formada de Antigo e Novo Testamento, mas nós no Antigo Testamento temos uma divisão. Tá aí na tua tela para você poder acompanhar. Está. O Antigo Testamento é dividido em Pentateuco, que é o livro da lei, são os 5 primeiros livros, por isso que o nome é Pentateuco, que vem de cinco primeiros livros da Bíblia. Livros históricos, livros poéticos, profetas menores e profetas maiores. O livro de Josué ele está encaixado aonde aí? Ele está encaixado nos livros históricos. Ele é o primeiro livro dos livros históricos. Então, os livros históricos da Bíblia protestante, da Bíblia que você tem na sua mão, são formados de livros históricos Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Esses são os livros históricos, são os grupos chamados livros históricos, tá? Se você quiser anotar, é muito importante a gente ter essa informação. Então, hoje nós vamos iniciar o primeiro capítulo de Josué. Abra sua Bíblia. Glória a Deus. Josué, capítulo 1. Diz o seguinte: Palavra do Senhor a Josué, é o título que está na minha Bíblia. Talvez na sua não tenha título no capítulo, isso não tem nenhum problema, tá, gente? Algumas têm, outras não têm. Josué, capítulo 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés:
Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o Mar Grande. No oeste, ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como eu estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi, sob juramento, aos seus antepassados. Vamos ler até o 6. Nós lemos do primeiro versículo até o 6, do 1 ao 6. Lembrando que Moisés está morto, tá? Moisés morreu. Agora ficou um vácuo na liderança. Alguém precisa assumir a liderança, assumir o lugar de Moisés. Deve ser bem complicado, né? Eu gostaria que a gente tentasse imaginar como deve ser a gente assumir uma liderança tão importante quanto a liderança de Josué. A gente sabe que Josué era um homem que procurou obedecer o Senhor, se tornou um homem muito respeitado, muito amado pelo povo. A Bíblia fala que ele foi um homem muito manso. Então, Moisés, muitas características, muitas qualidades, um homem que viu a Deus. A palavra diz que ele falava diretamente, o Senhor falava diretamente com ele. Ele teve várias experiências. Imagina assumir o lugar de uma liderança como a de Moisés. Essa seria a missão de Josué. Lembrando que Josué, ele foi um que caminhou com Moisés. Então, é interessante a gente lembrar que Deus não escolheu alguém aleatoriamente. Isso é muito bom a gente ter atenção sobre isso. Deus não pegou Josué, eu acho que Josué serve para ser líder. Deus poderia fazer? Deus pode fazer o que ele quiser. Poderia capacitar Josué de uma forma extraordinária e Josué assumir. Só que não é geralmente desse jeito que Deus trabalha. Josué era alguém que era quase que um escudeiro de Moisés. Josué era alguém que andava à volta ali de Moisés, observando. Quer ver, ó? Vamos fazer o seguinte: vai lá em Êxodo, capítulo 17. Nós vamos ver aqui em Êxodo 17 falando sobre Josué. Êxodo 17, a gente vai ler do 8 ao 16. É uma passagem muito conhecida que fala sobre a vitória dos amalequitas. Sobre os amalequitas, dois não. A vitória sobre os amalequitas. A vitória foi do povo de Deus. Êxodo 17, versículo 8. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as baixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele para que nela se sentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Depois, o Senhor disse a Moisés: escreva isto num rolo como memorial e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu.
Moisés construiu um altar e chamou-lhe: O Senhor é minha bandeira. E jurou: Pelo trono do Senhor, o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Josué já aparece aqui como um líder, a ideia de um líder militar, de um guerreiro, de alguém que levava o povo a vencer batalhas. A gente vê aqui que quem ficou junto de Moisés foi Arão e Hur, mas Deus manda que Josué vá lutar, juntar alguns homens do povo para lutar contra os amalequitas. Então, a gente vê que Josué já tinha essa. Deus já tinha colocado esse chamado, essa missão, esse dom, ele já estava sendo treinado na batalha. Estava sendo treinado a estar de frente de, militarmente, né, de um exército. O povo ainda não era aquele exército armado que a gente imagina, porque, segundo os historiadores e os arqueólogos, nesta época ainda não tinham se inventado o ferro, as lanças, armas assim apropriadas para próprio como a gente vê, né, aqueles escudos de soldado, esse tipo de escudo forjado no ferro, dessa forma que a gente vê nos filmes, segundo eles, ainda não tinham sido feito isso. Então, a gente, se isso for verdade, se os detalhes que eles colocaram que eu li for verdade, estiver tudo ok, a gente pode imaginar que eles estavam lutando com o que tinham. Lembra quando a gente estudou Êxodo, que a gente falou várias vezes que o Senhor chamava construtores de tijolos, ex-escravos de exército, via um exército, o exército marchava, mas não era um exército armado ainda, fisicamente armado. Mas Deus já o chamava de exército e já preparava Josué para ser o líder desse povo. Então Josué não brota. Ah, brotou o cara aqui do nada para liderar o povo. Não foi isso, né? O Senhor já estava preparando ele. Volta lá sua Bíblia de novo para Josué e deixa aberta lá no Josué capítulo 1. Então Deus vai ordenar a Josué preparar o povo para atravessar o Jordão. Vamos lá. Versículo 1 falou assim, ó. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Então a gente sabe aqui, no primeiro versículo ficou claro que Josué era auxiliar de Moisés, ele estava ali já sendo preparado. E a gente viu já desde quando estava acontecendo, lá em Êxodo 17. O Senhor vai falar direto a Josué. Isso é interessante e importante a gente se atentar. Por quê? Lembra que eu acabei de falar? Imagina você ter que assumir o lugar de Moisés. Uau! O que que Deus vai fazer? A gente vai ver algumas características ah, na vida de Josué parecida da forma com que Deus lidou com Moisés. A gente vai ver Deus falar diretamente com Josué, como Deus falava também diretamente a Moisés. O Senhor prometeu a Moisés estar sempre com ele e dar vitória. O Senhor vai fazer essas promessas com Josué. Por quê? Porque Josué também precisava ouvir do Senhor e o povo também precisava começar a entender e receber Moisés como líder que ia substituir. Moisés não, Josué, que ia substituir Moisés. É uma responsabilidade muito grande. Então, tanto Josué tinha que entender e tinha que se posicionar como tal, como o povo precisava receber Josué como substituto de Moisés. Substituir uma liderança não é nada fácil, né? Então a gente vai ver aqui, olha o que o Senhor vai fazer no versículo 2. Meu servo Moisés está morto. Isso é Deus falando com Josué, tá? Agora, pois, você e todo este povo, prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Eles vão ter que atravessar o rio Jordão para poder chegar na terra prometida. O que isso lembra a gente? Lembra que a gente vai fazer trazer à nossa memória algumas semelhanças com a história de Moisés.
Lembra o quê? O Senhor falando a Moisés que ele ia ter que atravessar o Mar Vermelho, que o Senhor ia levar e ele ia ter que atravessar. Quando ele chega lá no Mar Vermelho, ele vai ter que, olha, o que que você vê na sua frente? O Senhor vai fazer com Josué coisas semelhantes que Moisés passou, coisas semelhantes a coisas que Moisés viveu. Nosso Deus fala assim para ele: olha, prepare-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. O Senhor sempre fala: eu darei a terra, eu darei a terra. A gente precisa entender que o Senhor escolhe os líderes, ele capacita as pessoas, mas quem faz é ele. Ele sempre fala: olha, prepare o povo, eu vou dar a terra. Quem dá a terra é o Senhor que faz vencer as guerras. Josué já tinha sido forjado nesse entendimento. Por quê? A gente falou sobre isso da outra vez. Os espias foram lá olhar a terra, voltaram, só Josué e Caleb confiaram no Senhor. Todo o restante estava morrendo de medo. Josué já estava forjado em confiar no Senhor para conseguir vencer e conquistar o que aparentemente era impossível, ou até impossível, né? O nosso Deus é o Deus que faz possíveis coisas impossíveis. No versículo 3 ele diz assim: olha, como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Então o Senhor falando direto a Josué, olha, é a mesma coisa que eu falei com Moisés, que eu disse para Moisés, eu digo para você. O que eu falei que eu ia fazer com Moisés, eu estou dizendo que eu vou fazer com você. Versículo 4: seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o Mar Grande, no oeste. Então, o Senhor começa a dizer a área que vai ser conquistada. Essa parte aí que fala deserto do Líbano, do deserto ao Líbano, se estenderá do deserto ao Líbano. Esse deserto aí não é o mesmo deserto que o pessoal ficou por 40 anos, tá? É outro ponto. Versículo 5: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Então, Josué, ele tem uma experiência de ouvir o Senhor falar diretamente com ele. Isso vai fazer com que ele se encha de coragem, quando ele se encha de fé, como ele vai se encher de esperança, entender o chamado dele, entender o que ele tem que fazer e confiar que Deus está com ele, porque ele viu toda a trajetória de Moisés, o Senhor falando com Moisés e cumprindo. Ele estava ali por perto. O Senhor falava com Moisés e cumpria. Ele observou, ele foi ensinado, ele foi adestrado, ele foi como um aluno, como um discípulo de Moisés. Ele viu o Senhor falar e o Senhor fazer. Então, logicamente, o Senhor está fazendo a mesma coisa. Eu estou falando com você, então eu vou fazer. Segue aqui, versículo 6. Depois que o Senhor promete, olha a ordem das coisas. Primeiro, o Senhor promete que vai estar com ele, que ninguém vai resistir a ele, que vai alcançar, que vai conquistar a terra, que o Senhor vai dar a terra nas mãos. Depois disso tudo, no versículo 6 ele dá uma ordem. Ele diz para ele, ó, seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Interessante que o Senhor não chega para Josué e fala assim: olha, a posição de líder do povo está vaga, você aceita? Estou procurando um líder, estou à procura de alguém. O Senhor não pergunta para ele se ele quer. O Senhor só fala para ele assim: vai, eu vou estar com você. E fala assim: seja forte e corajoso. Como a gente ouviu a pastora Val falando outro dia sobre exatamente isso aqui, foi no treinamento, né? Foi no treinamento. E ela disse uma coisa muito interessante. Por que que o Senhor disse
para Josué: seja forte e corajoso, porque ele era forte? Não. Se ele fosse forte, não precisava dizer para ele ser. Provavelmente Josué estava assustado, preocupado, com medo, sentindo o peso da responsabilidade. Mas o Senhor faz várias promessas primeiro, e depois ele fala assim: ó, a partir da minha palavra, eu prometi, então agora seja forte e corajoso. O que que é isso? Confie em mim. Confie no que eu estou dizendo que vai acontecer. Então, depois disso tudo, Deus dá a ordem. Essa coisa da gente ficar escolhendo, né? Não rola com Deus. Aquela coisa de que acho que isso não se encaixa muito comigo, não era bem o que eu queria. Não é o que eu pensei para mim. O Senhor, ele não fica perguntando. Quando o Senhor aparece para Moisés, que Moisés fica questionando, né? Ah, mas eu sou de fala pesada, eles não vão acreditar em mim. Ele começa a dar várias desculpas, e o Senhor vai dizendo: ah, como é que eu vou sozinho? Eu não vou conseguir falar com eles. O Senhor fala: então eu vou mandar Arão com você, eu vou estar com você. E o Senhor não dispensa Moisés. Quando o Senhor chama a gente, o Senhor está te chamando, não tem para onde correr. A gente pode correr do homem, pode correr de uma liderança, pode correr de autoridade, mas do Senhor ninguém foge. Josué não teve nem a oportunidade de dizer: posso pensar? Me dá um tempo para jejuar e orar para ver se realmente é isso. Eu acho que eu não dou conta. Eu preciso, eu preciso pensar seriamente. Não, me dá mais um ano, me dá mais uns meses para eu ver se é isso que eu quero. Josué não teve essa oportunidade. Ele não teve tempo para pensar. Todo o tempo que ele teve foi enquanto ele foi discípulo de Moisés, vamos dizer assim. Seguindo aqui na sua Bíblia, versículo 7 diz assim, ó: somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Aqui a gente vê o Senhor falar uma coisa muito importante aqui para Josué. Lembrando que o que nós temos aqui? O que que você tem na sua mão antes de Josué? Você pode olhar aí, você tem na sua Bíblia o quê? Você tem o Gênesis, você tem Êxodo, você tem Levítico, Números e Deuteronômio. Era o que Josué tinha na mão, tá? Josué tinha o livro da lei na mão, o que o Senhor tinha passado. O que o Senhor tinha passado para Moisés, o que Moisés tinha anotado, era o que Josué tinha. Então, vamos pensar o seguinte: ele tinha esses 5 livros na mão. A gente pode dizer que era a Bíblia que ele lia. Vamos dar esse nome, né? Era a Bíblia que Josué lia. Josué, ele recebe primeiro promessas de Deus. Olha a sequência. Primeiro ele foi treinado, ele foi discípulo de um líder que não tem nem mais o que dizer sobre ele, né? Um líder como Moisés. Ele aprendeu, esteve ao lado, ele ficava sempre por perto, disposto, estava sempre ali. Então ele teve um líder, foi discípulo, obediente, observou, viu os milagres que Deus fez. Isso tudo mais ou menos nos bastidores, mas ele estava ativo. A gente viu quando a gente leu ali Êxodo 17 que o Senhor mandou ele ir lá guerrear com o povo, ele foi. Ele estava vendo tudo aquilo ali. Ele participou daquilo. Muita coisa ele já tinha vivido, que estava no livro da lei, ele tinha vivido, dentro do coração dele, nas experiências da memória dele.
O Senhor refaz a promessa, o Senhor chama ele, o Senhor dá uma ordem para que ele seja forte, corajoso, diz para que ele seja forte e muito corajoso. O Senhor vai fazer ele muito corajoso, mas logo depois o Senhor fala assim, ó, tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Lembrando que o Senhor passou para Moisés e Moisés anotou. O que que o Senhor está dizendo para ele? Olha, observe a lei. O que isso é para a gente hoje? Olha, observe a palavra. Fique atento à palavra. O próprio Deus está dizendo para Josué: observe, aprenda, pratique, fale dela de dia e de noite, seja ela teu alimento, ao levantar, ao dormir, durante o dia. Ele fala aqui, olha, que o meu servo Moisés lhe ordenou: não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Logo depois do seja forte e corajoso, vem uma ordem em obediência à palavra. O Senhor faz promessa para a gente, o Senhor nos escolhe, o Senhor faz as promessas, o Senhor nos enche de fé. Nós temos experiências de vida de pessoas à nossa volta com o tempo, com as nossas experiências. O Senhor nos enche de fé de novo, mas ele diz depois o quê? Tenha cuidado. Não adianta ter experiência, não adianta ter bons professores, não adianta ter ótimos líderes, não adianta estar numa posição importante, não adianta ter tanta inteligência e sabedoria se não observar o livro da lei. Não pode se desviar do livro da lei nem para a direita nem para a esquerda. O que que é isso? Não é nem um pouquinho. Tem que ser exatamente o que o Senhor tem dito, para que você seja bem-sucedido. A gente quer ser bem-sucedido, a gente quer alcançar vitória, a gente quer conquistar, receber as promessas, mas tem um porém, tem que obedecer a palavra. Essa foi a ordem que o Senhor Deus tem um porém aqui. Deus deu para ele. E diz para ele aqui, ó, do versículo 8: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite. Então era para ele falar, quer dizer, ensinar. Meditar, quer dizer, estudar de dia e de noite, meditar, ler, fazer as orações, entender, para que você cumpra fielmente tudo que nela está escrito. Como que a gente consegue cumprir fielmente? Só se nós falarmos, ó, vamos seguir aqui, a própria palavra está dizendo, é Deus falando com Josué, versículo 8. A gente precisa falar desse livro, meditar nele dia e noite, para que a gente consiga cumprir fielmente. Então, a gente tem que falar para as pessoas, falar dele e meditar nele. Falar da palavra para as pessoas, pregar o evangelho e meditar na palavra, para que a gente consiga cumprir a palavra fielmente. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Lembrando que prosperar e ser bem-sucedido na visão do céu não é igual à visão da terra. A gente não vai entrar nesse mérito, mas é bom a gente lembrar. Na visão da terra, ser bem-sucedido, prosperar é ter dinheiro, ter posse, ser uma pessoa conhecida, muitos likes, muitos views, muita fama, muito dinheiro. A visão do alto não é assim. Então, a gente também precisa entender o que é ser bem-sucedido e prosperar, conforme o que diz a palavra. A gente meditando, a gente falando, a gente vai saber qual é a visão do céu sobre ser bem-sucedido e prosperar. No versículo 9, o que que diz? Não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. O que a pastora falou lá no treinamento, quando a gente lê aqui, eu penso, quando o Senhor aqui fala, não se apavore,
Eu acho que tudo que Deus foi falando para ele, ele foi entrando em pânico. Porque mandou ele não se apavorar, ele devia estar ficando apavorado, né? Porque fala assim: seja forte e corajoso, não se apavore nem se desanime. Eu acho que ele devia estar entrando em pânico. Eu entraria em pânico. Eu ia ficar desesperada. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, fará com você, estará com você por onde você andar. Era tudo que ele precisava, que o Senhor estivesse com ele. Foi o que a pastora Val falou, né? O Senhor não ia falar para ele assim, ser forte se não fosse forte. Então eu também penso, o Senhor não ia falar para ele não se apavorar se ele não tivesse ficado apavorado. Eu acho que não, assim, se a gente pudesse imaginar ou pudesse saber o que Josué sentia, no fundo, eu acho que ele já desconfiava que ele poderia ser aquele a ser escolhido para substituir Moisés. Mas na hora que a realidade chega, que a notícia chega, a gente desconfia, né? Mas quando a notícia chega, não, até, mas eu tinha uma esperança de não ser eu, mas foi, né? A gente se apavora. Aí depois que o Senhor fala tudo isso para Josué, a Bíblia aqui não fala que ele teve tempo, não. Não sei se teve tempo, não sei se passou algum tempo, se ele foi orar, se ele teve um tempo para respirar. A Bíblia só diz que ele começa a preparar o povo para conquistar a terra. Vamos lá, versículo 10 diz assim: Assim, Josué ordenou aos oficiais do povo: percorram o acampamento e ordenem ao povo que prepare as provisões. Daqui a 3 dias vocês atravessarão o Jordão neste ponto para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá. Observe a fala de Josué. Ele é muito obediente no que fala. Ele diz: o Senhor, o seu Deus, lhe dá. Ele não diz, nós vamos conquistar, eu vou levar vocês até lá. Ele diz, o Senhor, seu Deus, lhe dá. Um detalhe que eu vi aqui é o seguinte: Josué ordena aos oficiais do povo, então o povo já estava muito organizado. Moisés já tinha organizado o povo. O povo tinha oficiais, tinham pessoas que comandavam os homens ali, comandavam as tribos, sem ser os líderes, tinham os oficiais, tá? Não estou falando dos anciãos, dos líderes das tribos, não. Josué ordenou aos oficiais: percorram o acampamento e ordenem ao povo que preparem provisões. Então, já chegou agitando o povo. Percorram todo o acampamento e começa a juntar provisões. Aí ele fala aqui, ó, daqui a 3 dias. Aí eu pensei, daqui a 3 dias, será que eu consigo descobrir o porquê daqui a 3 dias? Você está em Josué? Josué capítulo 2, versículo 22. Capítulo na frente onde você está, versículo 22 diz assim, ó. Quando partiram, foram para a montanha e ali ficaram 3 dias até que os seus perseguidores regressassem. Estes os procuraram ao longo de todo o caminho e não os acharam. Você vai falar assim, entendi nada. O que que tem a ver com os 3 dias? Versículo 22 aqui está falando do tempo que os espias ficaram lá em Jericó. 3 dias. Eles tinham um prazo para ficar. Foram 3 dias. Então, o tempo que os espias estavam em Jericó é o tempo que Josué avisa ao povo que será o tempo que eles vão atravessar. Então, olha, comece a preparar os preparativos, todos, provisões, porque daqui a 3 dias. Por que só daqui a 3 dias? Porque era o tempo em que os espias que estavam em Jericó deveriam voltar. Outra coisa semelhante a Josué, a Moisés. Lembra que Moisés enviou 10 espias e voltaram, só 2 foram de acordo? Josué envia espias a Jericó, não são 10, mas ele envia. Então a gente vai ver algumas semelhanças na história, tá? Nas coisas que vão acontecendo. Então, 3 dias. Por que 3 dias? Provavelmente, tá? Foi porque os espias estavam lá em Jericó. E a gente vai ver isso mais a fundo quando a gente estiver no capítulo 2,
quando eles encontram Raabe, acontece toda aquela história. Isso já vai ser no capítulo 2, tá? Seguindo aí, versículo 12. Mas as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés, Josué disse: Lembrem-se da ordem que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês, quando o Senhor, o seu Deus, lhes prometeu descanso e dar-lhes esta terra. As suas mulheres, os seus filhos, os seus rebanhos poderão ficar na terra que Moisés lhes deu a leste do Jordão, mas todos os homens de guerra, preparados para lutar, atravessarão a frente dos seus irmãos israelitas. Vocês os ajudarão, até que o Senhor conceda um lugar de descanso para eles, como deu a vocês, e até que eles também tenham tomado posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Depois disso, vocês poderão voltar e ocupar a sua própria terra que Moisés, servo do Senhor, lhes deu, a leste do Jordão, na direção do nascer do sol. Então eles responderam a Josué: Tudo que você nos ordenar, faremos, e aonde quer que nos enviar, iremos. Assim como obedecemos totalmente a Moisés, também obedeceremos a você. Somente que o Senhor, o seu Deus, seja com você como foi com Moisés. Todo aquele que se rebelar contra as suas instruções e não obedecer às suas ordens, seja o que for que você lhes ordenar, será morto. Somente seja forte e corajoso. Quando a gente lê esse pedaço aqui, do verso 12 até o final, dá a sensação de que essa história está meio deslocada. Do nada, assim, Josué começa a dar uma ordem diferente para duas tribos e meia. Ele vira para, mandou que todos preparassem para avançar. Vamos preparar as provisões. Daqui a 3 dias nós vamos avançar, vamos atravessar o Jordão. Mas do nada parece que Josué muda de assunto. Ele vira e fala para a tribo de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés, o que que ele vai dizer? Ele começa a dizer que eles fizeram uma promessa para Moisés. Mas que promessa é essa? Que história é essa aqui? Vamos lá, vai lá para sua Bíblia, livro de Números, capítulo 32. Lembra que a gente falou que a gente estava pulando uns livros, mas que a gente ia acabar voltando, indo muito neles? É o que vai acontecer aqui estudando Josué. Aconteceu um fato importante antes, e essas duas tribos e meia tinham feito uma promessa, e agora chegou a hora de cumprir. Números capítulo 32. A minha Bíblia tem um título assim, ó: As tribos de Ruben e de Gade se estabelecem na Transjordânia. O que é tribo? Quando a gente estudou Êxodo, a gente viu sobre isso quando a gente estudou Gênesis. Jacó teve filhos, foram 12. Cada filho teve o nome de uma tribo, porque cada filho teve descendência, então são chamados de tribo. Um deles ficou sem tribo, vai ficar sem terras, que é Levi, e aí vai ser substituído por José por causa dos dois filhos dele, Manassés e Efraim. Então, por isso que a gente vai ver aqui chamar nomes de pessoas, nomes de tribos. Você talvez não saiba o que que é isso, a gente não vai a fundo, mas só para você ter uma ideia. Quando fala tribo de Ruben, é porque Ruben é como se fosse o patriarca dessas pessoas. Essas pessoas dessa tribo seriam descendentes desse homem chamado Ruben, que era filho, que era descendente de Abraão, filho de Jacó. Tá bom? Só para a gente se concentrar aqui. Então, dessas tribos, duas tribos e meia fizeram uma promessa. Números 32. As tribos de Ruben e de Gade, donas de numerosos rebanhos, viram que as terras de Jazar e de Gileade eram próprias para a criação de gado. Por isso foram a Moisés, ao sacerdote Eleazar e aos líderes da comunidade e disseram: Atarote, Dibom
Jazar, Ninra, Hesbom, Eleade, Sebã, Nebo e Beom, terras que o Senhor subjugou perante a comunidade de Israel, são próprias para a criação de gado, e os seus servos possuem gado. E acrescentaram: Se podemos contar com o favor de vocês, deixem que esta terra seja dada a estes seus servos como herança. Não nos façam atravessar o Jordão. Moisés respondeu aos homens de Gade e de Ruben: E os seus compatriotas irão à guerra enquanto vocês ficam aqui? Por que vocês desencorajam os israelitas de entrar na terra que o Senhor lhes deu? Foi isso que os pais de vocês fizeram quando os enviei a Cades Barneia para verem a terra. Depois de subirem ao vale de Escol e examinarem a terra, desencorajaram os israelitas de entrar na terra que o Senhor lhes tinha dado. A ira do Senhor se acendeu naquele dia e ele fez este juramento: Como não me seguiram de coração e íntegro, nenhum dos homens de 20 anos para cima que saíram do Egito verá a terra que prometi sob juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, com exceção de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, que seguiram o Senhor com integridade de coração. Versículo 13. A ira do Senhor acendeu-se contra Israel, e ele os fez andar errantes no deserto durante 40 anos, até que passou toda a geração daqueles que lhe tinham desagradado com o seu mau procedimento. E aí então vocês, raça de pecadores, pondo-se no lugar dos seus antepassados e acendendo ainda mais a ira do Senhor contra Israel. Se deixarem de segui-lo de novo, ele os abandonará no deserto e vocês serão o motivo da destruição de todo este povo. Então se aproximaram de Moisés e disseram: Gostaríamos de construir aqui currais para o nosso gado e cidades para nossas mulheres e para nossos filhos. Mas nós nos armaremos e entraremos prontos para ir à frente dos israelitas, até que os tenhamos levado ao seu lugar. Enquanto isso, nossas mulheres e nossos filhos morarão em cidades fortificadas para se protegerem dos habitantes da terra. Não retornaremos aos nossos lares enquanto todos os israelitas não receberem a sua herança. Não receberemos herança alguma com eles do outro lado do Jordão, uma vez que a nossa herança nos seja dada no lado leste do Jordão. Aqui a gente viu o que que aconteceu. Eles estavam, Moisés ainda estava vivo, eles estavam marchando lá, seguindo para poder conquistar a terra. Quando essas duas tribos e meia viram que o lugar era próprio para a criação de gado e eles eram criadores de gado, eles foram até Moisés e pediram: Olha, ao invés da gente receber por herança a terra que ainda será conquistada lá do outro lado do Jordão, eles já estavam chegando no Jordão. Lá do outro lado, nós queremos ficar aqui, queremos essas terras aqui. Moisés, que apesar de ser chamado um dos mais pacientes, né? Que era o mais pacífico e paciente dos que já existiu, ele chama eles de raça de pecadores, porque está achando que, na lógica, que eles estão abandonando seus irmãos na hora da guerra. Aí Moisés vira para eles e fala assim: na hora de vocês ajudarem os seus irmãos a conquistarem a terra que o Senhor te dá, vocês estão dando para trás, vão ficar aqui? Aí eles respondem: Nós, os homens, vamos lutar com nossos irmãos, mas deixem aqui as nossas mulheres e as nossas crianças. Nós vamos criar cidades fortificadas aqui, elas vão ficar aqui. Nós já criamos gado, a terra é boa para gado, nós já conhecemos esse tipo de trabalho. Eles vão ficar aqui, mas nós vamos com os nossos irmãos até onde tiver que ser. Só voltaremos para cá depois que tiver sido tudo conquistado. Então, eles fizeram uma promessa a Moisés e a todos os seus irmãos, aqui em Números 32. Quando chega lá em Josué primeiro, vamos lá para Josué capítulo 1 de novo. É exatamente isso que Josué está exigindo deles.
porque está chegando a hora de atravessar o Jordão. E eles falaram: olha, nós vamos estar juntos. Falaram para Moisés. Então Josué está chamando a eles a responsabilidade da promessa que eles tinham feito lá atrás, com Moisés vivo ainda, quando Moisés ainda era líder. Olha o que ele fala aqui no 13, ó. Lembre-se da ordem que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês, quando o Senhor, o seu Deus, lhes prometeu descanso e dar-lhes esta terra. As suas mulheres e os seus filhos, os seus rebanhos, poderão ficar na terra que Moisés lhe deu ao leste do Jordão, quer dizer, antes de atravessar. Mas todos os homens de guerra preparados para lutar, atravessarão a frente dos seus irmãos israelitas. Vocês os ajudarão, até que o Senhor conceda o lugar de descanso para eles, como deu a vocês, e até que eles também tenham tomado posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Depois disso, vocês poderão voltar e ocupar a sua terra, que Moisés, servo do Senhor, lhes deu a leste do Jordão, na direção do nascer do sol. Então, o que que ele está fazendo? No meio, parece assim que a conversa está deslocada, né? Do nada ele começa a falar outro assunto, mas não é, ele está chamando as outras tribos, as 2,5 tribos, para estar junto com seus irmãos. Uma coisa que chama a nossa atenção: estudando o livro de Josué, a gente vai ler muito a Bíblia, tá? A gente vai ler nós vamos ler capítulos longos, versículos longos, vamos voltar muito para Números, Levítico, Deuteronômio, para os livros, né? O Pentateuco em si, vamos voltar muito para lá. Então, por isso eu aconselho você a não deixar de estar com a sua Bíblia aberta, não deixar de acompanhar, não deixar de ler junto, porque senão vai te dar muito sono. Você não vai conseguir ficar acordado. E outra coisa, quando a gente não acompanha, a gente não aprende o suficiente. Não, a gente não absorve tanto, a gente não aprende tanto. Você pode aprender muito mais se você estiver acompanhando, tá? Outra coisa que a gente precisa trazer à nossa memória e que a gente vai ver acontecer muito no livro de Josué, e é algo que eu quero trazer para a gente nos dias de hoje. A Bianca está falando aqui que é verdade. E acompanhar lendo, trazer para a gente nos dias de hoje, tá? Chegou a hora de cumprir o que o Senhor mandou, chegou a hora de ser forte e corajoso, chegou a hora de comandar o povo. A gente vai ver no livro de Josué uma visão um pouco diferente do que a gente tem hoje. Hoje, a visão da humanidade é uma visão muito individualista. Eu cometo crime, então eu pago pelo crime que eu cometi. Eu infringi a lei, eu serei penalizado porque fui eu que infringi a lei. A minha família pode até sentir as consequências da minha falta, de eu não estar junto e tal, mas a penalidade vem sobre mim. Isso nos dias de hoje, certo? A gente vai ver que no Antigo Testamento, no livro de Josué, a gente vai ver muito isso. É importante a gente ter isso em mente quando a gente continua estudando Josué, da coletividade, ideia da coletividade. O que que é isso? O que eu faço não afeta só a mim, afeta todos. O meu pecado afeta a todos. A minha obediência beneficia a todos. É uma visão de coletividade, de uma unidade. Melhor ainda, de uma unidade. O Senhor, durante o livro de Josué, vai nos mostrar efeitos das nossas escolhas vivendo em unidade. A minha escolha, o meu comportamento, ele beneficia, ele abençoa, ou ele traz problemas, ou ele pode trazer até morte. Por quê que eu estou dizendo isso? Porque é uma visão muito diferente do que a gente tem. E isso é importante a gente entender para trazer até para o nosso dia hoje, o que nós vivemos hoje, o nosso dia a dia, os dias de hoje.
O que nós fazemos afeta a nossa família, ainda que a sociedade diga que não, eu sou dono do meu nariz, eu pago as minhas contas, eu escolho o que eu devo ser e problema. A Bíblia não trabalha desse jeito, a gente precisa ter esse entendimento. A Bíblia trabalha da forma que Deus trabalha, em unidade. Quando a gente estudou João 17, a gente falou muito sobre a unidade. Falamos sobre a unidade da Trindade, da forma de que a Trindade trabalha de uma forma extraordinária, de uma unidade perfeita, de um amor perfeito, onde um revela o outro. Então, a gente precisa entender que o que o Senhor deseja de nós é essa unidade perfeita. Nessa unidade, nós nos beneficiamos, mas também podemos sofrer as consequências de atitudes erradas, às vezes que não foi nem a nossa. Se a gente parar para pensar, acontece. Por exemplo, você vive numa família, você está na sua casa. A atitude que você toma, ainda que não seja pela lei, não foi nada tão sério, não é crime, não foi penalizado, mas que não seja tão sério assim em termos de lei, de infringir uma lei, mas qualquer atitude que você toma dentro da sua casa, tudo que você faz, isso não afeta a sua família? Tudo. Se você acordar e resolver não trabalhar, vou ficar deitado o dia inteiro e vou dormir o dia inteiro. Não vou fazer mais nada. Não vou, se você é dona de casa, não vou cuidar da casa. Se você trabalha, não vou trabalhar. As consequências disso vão afetar você, mas também vão afetar a sua família. Porque se você é mãe, se você é dona de casa e simplesmente não levantar da cama, vai ficar tudo sem fazer. Seus filhos vão ficar sem seu cuidado. Se seus filhos forem pequenos, eles vão ficar sem cuidados. Se você é um homem que prover da casa, que trabalha, aquele dia você não foi trabalhar, ou você é mulher que trabalha fora, o que que vai acontecer? Você não vai receber o dinheiro daquele dia que você não trabalhou. Então é menos um dinheiro que vai entrar na sua casa, é menos um poder aquisitivo daquele dia que você vai ter para poder comprar alguma coisa ou cumprir com algum compromisso. Isso aí, bem simples. Então, tudo aquilo que nós fazemos afeta todos que estão à nossa volta. Afeta mais os que estão mais próximos, mas vai afetar provavelmente até mais pessoas do que os que estão apenas próximos de nós. Nós devemos ter e vamos ter esse tipo de visão. A gente viu aqui o seguinte, que quando esse povo chegou lá, 2,5 tribos, lembra? Para Moisés e falou assim: nós queremos ficar aqui porque a gente trabalha bem com gado, é terra boa para gado. Moisés falou assim: e, e a família? E os seus irmãos? Vocês vão deixar eles sozinhos? A unidade. Vocês precisam vir juntos para lutar junto com seus irmãos. O que que eles fizeram? Nós deixamos mulheres e crianças aqui, mas nós vamos lutar. E lutar era arriscar a própria vida. Eles poderiam não voltar. Então, quando a gente vai ver, por exemplo, o pecado de Acã, a gente vai ver, a gente viu sobre os espias que foram espiar a terra e que voltaram, influenciaram uma geração inteira que morreu no deserto. Então, a gente precisa ter entendimento de unidade e uma coletividade. Tudo aquilo que é feito afeta todos, seja bom ou seja ruim. E é dessa forma que o Senhor vai trabalhar no livro de Josué. E é dessa forma que acontece nos dias de hoje na nossa vida, que a gente não se dá muito conta, ou finge que não entende, né? Sei lá. A gente não percebe ou acha que o egoísmo, às vezes, que está em nós, é problema meu, é a minha vida, eu faço o que eu quiser. Só que mesmo que eu pense assim, vai afetar alguém. Então, se prepare, porque estudar Josué nós vamos ler bastante a Bíblia, versículos longos, e a gente precisa prestar bastante atenção, porque tem detalhes muito históricos que a gente vai precisar ver. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia.
Glória a Jesus. Alguém quer comentar alguma coisa enquanto eu bebo água? Eu quero só fazer uma pergunta. Paz do Senhor, Val. A paz. É, quando fala duas tribos e meia, por que que fala essa meia? Porque não foi a tribo toda. Ela foi, a metade dela ficou e a outra metade não ficou. Seriam três tribos se fosse inteira, né? Aham. Duas tribos e mais metade de mais uma. Ah, foi tipo assim que a opinião ficou dividida. É, uma parte da tribo ficou antes de atravessar o Jordão e a outra parte vai atravessar. As outras duas ficaram todas as mulheres e todas as crianças e os homens todos voltaram. Depois Ah, que for conquistar, que passar o Jordão, eles vão voltar. Da outra tribo que foi a metade, só vai acontecer com a metade da tribo. Não foi todo mundo. A tribo rachou, uma parte atravessou e uma parte não atravessou. entendi, Por isso que é duas tribos e meia. Você vê aqui, ó, no versículo 12. Mas as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés. Versículo 12 diz quais são aqui. Josué 1:12. tá, Foi completo a tribo de Ruben, completo a tribo de Gade e a metade da tribo de Manassés. Quer dizer, a metade ficou e a outra metade atravessou. entendi, Explicar que essa metade que atravessou ela não retornou. Foi. Sim, a outra metade que atravessa, ela não retorna, da de Manassés. Ela não vai retornar, ela vai ficar lá do outro lado do Jordão. Então, é como se você dividisse a sua família. Uma parte fica no Brasil, outra parte está nos Estados Unidos. uhum, Uma parte ficou antes de atravessar do Jordão e a outra parte atravessou e ficou depois que atravessou. Mas isso entendi, acontece só com a tribo de Manassés, entendi. tá bom? Obrigada, Val. Nada. Mais alguém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar? Glória a Jesus. Aleluia. Senhor, nós te louvamos nesta noite, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Pai, nos faz sim corajosos em ti, crendo na tua promessa. Coloque em nós, Senhor, a coragem, a força, a fé e a fidelidade que o Senhor colocou em Josué. Nos faz, Senhor, ser unidos, estar em unidade, nos importar com que as nossas decisões podem resultar, Senhor, que as nossas escolhas fazem. Pai, eu lhe peço, nos dá entendimento e força, nos dá, Senhor, inteligência do alto, uma mente, Senhor, racional, uma mente, uma fé racional, uma mente totalmente tomada pela tua palavra. Nos faz, Senhor, meditar na tua palavra de dia e de noite. Não nos deixe desviar dela nem para a direita nem para a esquerda. Senhor, nos ensina a falar da tua palavra. Pai, a contar os teus feitos, a dividir, Senhor, tudo aquilo que temos aprendido. Nos traz, Senhor, responsabilidade. Nos leva para o centro da tua vontade, ainda que a gente tenha medo. Nos enche, Senhor, da tua coragem, que vem do alto, que vem de ti. Senhor, eu oro nesta noite, nos traz entendimento. Que a tua palavra, Senhor, que nos traz esperança, venha nos alimentar cada vez mais. Que nós tenhamos prazer de ler e reler, meditar e meditar na tua palavra. Eu louvo a ti, Senhor, e te agradeço por cada vida. Renova as nossas forças e nos dá uma semana abençoada. Glorifica o teu nome em nós, Senhor. No nome de Jesus nós te agradecemos, Pai. Amém, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. 15 pessoas, 16 com Johnny, glória a Deus. Muito obrigada. Obrigada, Ana, Anderson, a Bianca, Diaconisa Dineia, Diaconisa Fabiana, Fabiana dos Santos, seja bem-vinda. Deus abençoe você. Fernanda, tem um iPhone 102, não sei se é a irmã Vera, eu acho que é. Sempre acho que é ela.
Janaína, nosso irmão Otávio, pastora Simone, pastor Newton, missionária Teresa, pastora Val. Mais alguém que eu perdi? Eu acho que não. E eu, pastora Flávia. Amém. Tava lá em cima escondidinho o nome dela. Gente, Deus abençoe vocês. Glória a Jesus. Até segunda-feira que vem. Qualquer dúvida, qualquer comentário, manda lá pra gente, tá bom? Beijo, fiquem com Deus.